Vou trazer uma sequência de 3 vídeos aqui pra gente de coisas que para mim não deram certo, tá? É a minha opinião e aí eu quero ouvir o senhor. Começando aqui pelo Há 15 anos, 174. o Brasil se chocou com o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. O episódio terminou com a morte de uma refém e do sequestrador. Era uma segunda-feira, início da tarde, quando Sandro Barbosa do Nascimento entrou no ônibus da linha 174, que saía da zona sul do Rio em direção ao centro da cidade. Sandro estava armado com um revólver calibre 38. O jovem fez 11 reféns num sequestro que durou quase 5 horas. Perto das 7 da noite, Sandro desceu do veículo com a professora Geisa Firmo Gonçalves. Um policial atirou e atingiu de raspão o queixo da refém. Sandro deu 3 tiros na jovem, que morreu a caminho do hospital. Imagens da TV Educativa do Rio, precursora da TV Brasil, registraram o momento em que o criminoso foi levado vivo para a viatura. O laudo aponta que Sandro morreu por asfixia ainda no carro. As imagens foram usadas na investigação. O Brasil... Esse foi um caso que repercutiu muito negativamente, né, no nosso país. O próprio comandante da polícia à época, né, falou que poderia ter sido muito melhor, reconheceu alguns erros. Os policiais foram inocentados, né? Não pagaram ali pela vida do sequestrador, mas marcou a nossa história, né? Olha, ele marcou também, Samuel, não marcou só a nossa história, marcou a história do próprio BOPE. Uhum. Esse caso é um caso que ele marca um momento diferente na história do BOPE. A partir dali, o BOPE se profissionalizou. Exatamente. Sim. Hoje você tem unidades especiais dentro, né, com negociadores, enfim, situações para tomada de refém. Unidade de intervenção tática, se não me engano. Várias. Então você tem isso na Polícia Civil, você tem isso na Polícia Militar, lá no BOPE. Até as guardas municipais, seguindo um pouco, espelhando um pouco esse modelo, se profissionalizaram para situações extremas como essa. O senhor é a favor do armamento da guarda? Olha, eu sou com ressalvas. Assim, eu acho o seguinte, a Guarda Municipal, eu sou um defensor da Guarda Municipal. Eu acho que a Guarda Municipal tem uma lacuna de serviço aí que a gente, polícia, não consegue atender a sociedade. Então, você vê, a polícia hoje está preocupada com o Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária, crime grave, crime violento, enfim, combate, arma, isso. Só que tem a sociedade, o cidadão, demanda muito mais do que isso. Porque se você perguntar hoje, a gente está aqui na Barra, se perguntar aqui, 10 em cada pessoas que passarem aqui, 8, 9 não vão te dizer que estão preocupadas com o tráfico que está acontecendo numa comunidade aqui perto. Não vão dizer isso. Olha, estão furtando aqui, estão quebrando o vidro de carro aqui para isso. Para essa demanda, a polícia acaba não tendo condição de atender. Então, essa e tantas outras. É o que faz mais ou menos o programa Presente. O Segurança Presente, só que aí é um modelo de força extraordinária. Aquilo ali é policial na folga e tal. Não é um modelo para ficar. O ideal seria que o guarda municipal tivesse nessa função? Sim. Você tem demandas, pequenos furtos, estelionatos. Você tem demandas, briga de família, brigas entre vizinhos. Tudo está no universo do crime ainda. Sim. Já tentaram até tirar isso e tal, mas enfim, está no universo do crime. Entra para a seara do direito penal, vai dar juiz criminal. As polícias, elas não conseguem atender isso. As guardas municipais têm um papel importante nesse sentido. Perfeito. Mas não sei porque eu estava falando nisso. Eu falei isso por algum motivo. Você fez uma pergunta, eu falei da guarda municipal. Não, a gente estava falando sobre o BOPE, que foi um momento de marco para o BOPE, né? E aí começaram algumas unidades de intervenção tática e todas as polícias, o senhor falou que todas as polícias têm hoje o sistema para esse tipo de situação não voltar a acontecer. Elas se profissionalizaram. Então, a partir desse caso do 174, que foi um caso emblemático, inclusive eu conheço as pessoas que operaram ali, hoje eles são expoentes na segurança pública. Agora, a partir desse momento, a polícia se profissionalizou. A polícia daquela época, há 15 anos atrás, era uma polícia que não planejava, era uma polícia que não tinha projeto. Vamos lembrar que em 2007, 2008, começaram a ter os grandes eventos no Brasil e no Rio. Então, as forças policiais foram muito influenciadas por esses grandes eventos. Verdade. Em que pese eles terem trazido um monte de desvio de dinheiro, de corrupção e dessa coisa toda, mas, por outro lado, a integração entre as forças policiais, ela foi forçada. Então, eu, como subchefe operacional, eu participei do planejamento de todos os grandes eventos, né? Saindo depois das Olimpíadas, já como chefe de polícia. Então, o que forçou isso? Forças estaduais, federais, municipais, cessionários aí de serviços públicos. Então, era água, luz, metrô, trem,
todo mundo tinha que sentar, porque a gente ia fazer o planejamento, por exemplo, da Copa do Mundo. Sim. Ou da Copa das Confederações, Sim. ou dos Jogos Mundiais Militares, Sim. ou da vinda do Papa. Sim. Então, esses grandes eventos, eles forçaram com que as polícias se profissionalizassem. Então, hoje você tem nas polícias, por exemplo, escritórios de projetos, que naquela época não tinha. Entendi. Então, hoje, se tem algum órgão, se tem órgão do Estado que está mais preparado para poder investir melhor o dinheiro, são as polícias, porque elas passaram por esse processo de amadurecimento. Então, esse evento do 174, acho que a gente não deve esquecer ele. Sim. Eu sou contra, por exemplo, voltando para falar do sistema penitenciário, a demolição da Ilha Grande lá. Eu acho que aquilo foi um grande erro. A gente não deve fazer. Eu fui em Alcatraz. Foi? Eu visitei Alcatraz. Fui lá 2 vezes, na realidade. E você hoje tem aquilo ali como um marco, é a história. Essa história é nossa. Não adianta a gente derrubar o prédio, porque não vai deixar. O que aconteceu na Ilha Grande não vai deixar de acontecer porque derrubaram o prédio. Sim. Eu não estava presente na época. Às vezes até é bom lembrar para não fazer de novo igual. Ou até assim, você vai em Alcatraz, em São Francisco, nos Estados Unidos, aquilo não é só um ponto turístico. A pessoa vai ali e é contada a história do que aconteceu ali com o mafioso que foi preso ali. Você tem um teatro de som ali, você vai ouvindo e tal. E aí você sai dali com uma ideia do que aquilo já representou um dia no sistema penitenciário dos Estados Unidos, que é o primeiro ou segundo maior do mundo. Sim. A gente apaga essa história. Então, acho que fazer isso é a gente deixar de aprender com os erros do passado. Entendi. Entendeu? E a gente, assim, quando você fala do 174, acho que a gente deve lembrar disso mesmo. Não deve se envergonhar. Ali a polícia errou. Não tem dúvida nenhuma que ele houve um erro. Houve, no mínimo, uma falta de capacidade técnica para lidar com aquilo. A polícia não é mais assim hoje. Você já teve eventos diferentes que foram marcados, por exemplo, aquele evento lá da Ponte Rio-Niterói, né? Sim. Assim, foram marcados por um outro momento. Porque aí a política veio, caiu de paraquedas para fazer... Para tirar a fotinho dele, bonitão. Fazer firula em cima de um trabalho técnico. Um trabalho excepcional, inclusive, da polícia naquele momento. Exatamente. A população aplaudiu na ponte, foi uma coisa linda demais.